Capítulo 8. Irmão Cláudio. Fim da aula e recomendados pela senhora Tamburini, que não pudera acompanhar a reunião, Fantine e a senhora Serpa se demoraram em companhia do irmão Cláudio, que os recebeu carinhosamente na intimidade. Não residia ali, explicou. O instituto desdobrava serviços em todo o prédio, ocupando-lhes as dependências. Ainda assim, que os amigos se sentissem convidados para algum dedo de prosa em casa onde, junto à esposa, teriam prazer de recebê-los. Já quem a senhora Tamburini indicara como sendo um explicador capaz de prestar-lhes informes em torno de problemas que reputava importantes, punha-se-lhes à disposição para atender no que lhe fosse possível, conquanto se reconhecesse inabilitado a satisfazer como desejaria. Tudo isso era dito cortesmente em recinto enluarado, no jardim da instituição, onde pequenos grupos de estudantes se espalhavam aqui e além. Ladeando mesa física, conversava o trio animadamente. Tão grande e tão manifesta a familiaridade em pauta, que nada faria supor estivesse integrando um quadro que não fosse essencialmente terrestre. Em razão disso, não obstante a fisionomia cismativa de Ernesto, exprimindo incerteza e ansiedade, via-se Evelina, senhora de C., absolutamente convencida de que se achava num recanto autêntico do mundo que sempre lhe fora habitual. Compreendo que se propunham a saber algo da nova residência, expôs irmão Cláudio, imperturbável. Porquanto a irmã Celusa Tamburini notificou que estão ambos despertos no hospital de alguns dias para cá. Sim, bem isso, confirmou Ernesto, e somos gratos pela atenção que nos dispensa. Professor, interveio a senhora Serpa confiante. São tantos os comentários absurdos que já ouvimos em nossos poucos dias de contato com o novo meio que, da minha parte, estimaria estar informada se dispomos da liberdade de perguntar ao senhor tudo que nos causa espécie. Oh, claramente, indague em tudo, embora não me veja capaz de a tudo responder. Convocado a exprimir-se pelo olhar percussiente do amigo, volveu Ernesto as palavras. Evelina, quando me ocorre, tenho o espírito dominado por uma questão capital. Isso se lhe parecerá, talvez, uma criancice de doentes mentais, que às vezes temos ambos a impressão de ser, mas temos escutado, em circunstâncias diversas, a afirmativa de que somos mortos em recuperação num ambiente que não mais pertence aos homens de carne e osso. A princípio, rimo-nos francamente, categorizando isso à conta da grossa tolice. Entretanto, as opiniões se avolumam. A própria senhora Tamburini está certa de que já cruzamos as fronteiras da morte, como quem vara a noite de sono. Que nos diz a isso o senhor? Irmão Cláudio esboçou significativa expressão facial, em que a admiração se misturava à piedade, e obtemperou sem cerimônia. Estarão vocês em condições de acreditar em minhas palavras, se lhes ratificar a notícia de que respiramos em plena esfera espiritual? Mas, professor, clamou Evelina lívida. Entendo, certificou ele, sorrindo. A senhora, muito mais do que o nosso irmão Ernesto, opõe firme recusa mental à verdade à vista de suas convicções religiosas, louváveis, mas provisórias. Convicções que jazem solidamente estruturadas em seu espírito. Apesar de tudo, porém, tenho a obrigação de assegurar-lhe que não mais pisamos a terra, que nos era comum, em si um departamento da vida espiritual. E ela, meu Deus, como pode ser isso? Irmã Evelina trabalha sua própria mente. Se não abordássemos
a crosta planetária pelo regaço materno, com o período da infância logo após, constrangendo-nos a longos serviços de readaptação, como seria a mesma coisa? Mas a Terra eu conheço. Por engano, classificamos a paisagem terrestre e os pertences que lhe dizem respeito, submetidos aos conceitos de quando estiveram nela antes de nós, correndo análogas circunstâncias no ambiente a que nos acolhe agora, e onde contamos com geólogos e geógrafos eméritos. Na realidade, porém, tanto lá quanto aqui, conhecemos na essência muito pouco acerca do meio em que vivemos. Em suma, analisamos e reanalisamos coisas e princípios que já encontrávamos feitos. Entretanto, no mundo como entendemos o mundo, guardamos a certeza de permanecer sobre bases de matéria sólida. Irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá, na arena terrestre, detidos igualmente num certo grau de escala de impressão de nosso espírito eterno? Qualquer aprendiz de ciência elementar do planeta não desconhece que a chamada matéria densa é, senão, energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipresença de Deus. O Senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico, voltou Fantine a manifestar-se. Chame-se a este mundo em que existimos, nesse momento, outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito. Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, quase que de todo, os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem fez dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cá e lá, o que se vê é a proteção temporária de nossas criações mentais. Então, morrer? Qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos? As incógnitas da vida exterior, com os desafios dela resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspirava efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra nesse novo mundo surpresas muito fascinantes no estudo e redescoberta de si mesma. Somos, cada um de nós, um astro de inteligência a perquirir e a aperfeiçoar por nós próprios. Ernesto sustentou o interrogatório. Todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? Impossível. Revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e perceberemos algo do assunto. Contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animadas, confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nela. Impraticável categorizá-las depois da morte segundo um critério exclusivo. Cada qual estará em seu grupo, e cada grupo em sua comunidade, ou faixa de afinidades. Nada fácil padronizar situações dos espíritos desencarnados. Basta recordar que 150 mil pessoas aproximadamente por dia saem da circulação do ambiente físico, na média flutuante de 100 por minuto, largando afetos, realizações, compromissos, problemas. Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências análogas do ponto de vista do amor com que somos evoluídos na criação, embora diversas nos modos múltiplos em que se exprimem.
Razoável reconhecer que por muitos se enfeitam, externamente, com as honras que lhes são prestadas pelos entes queridos quando se despedem do mundo. Os homens, quaisquer que sejam, chegam aqui como são, porque hajam desencarnados. O louco não adquire o juízo de um dia para o outro, e nem o ignorante obtém a sabedoria por osmose. Depois da morte, somos o que fizemos de nós, na realidade interna, e colocamos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. Estamos diante de trabalho imenso, anotou Fantine espantado. Sim, no mundo dos homens uma criatura não se modifica de improviso por haver atravessado o oceano de um continente para outro. Acontece o mesmo nos domicílios do espírito. Há tempos, sublimou Ernesto, li mensagem de entidades desencarnadas, merecedoras de crédito, relacionando sofrimentos e conflitos que experimentaram nas regiões inferiores. Individualidades, aliás, que me parece senhorear largo patrimônio de recursos intelectuais. Nada de admirar. Por imposição de nossas necessidades, nós mesmos estamos residindo em zona dessas, na vizinhança das criaturas encarnadas. Refiro-me às regiões tenebrosas ou infelizes, relativamente às quais ouvi tantas dissertações, e onde se devoram tantos irmãos nossos. Fantine, precisamos certificar-nos, clareou o mentor, de que esses lugares não são infelizes, de vez que infortunados são os irmãos que os povoam. Os jardins e pomares que enriquecem um manicômio deixarão de ser jardins e pomares porque existam enfermos a desfrutar-lhes as emanações nutrientes? Pois é, meu caro. As áreas do espaço, às vezes enormes, ocupadas por legiões de criaturas padecentes ou desequilibradas, estão circunscritas e policiadas, por maiores que sejam, funcionando à maneira dos sítios terrestres, utilizados por grandes instituições para a recuperação dos enfermos da mente. Você não ignora que existe doente da alma consumindo larga faixa da existência nos hospícios acolhedores da terra? E isso acontece aqui também. Ladeando nosso vilarejo, teremos vastos territórios empregados no asilo a irmãos desajustados aos milhares, mantidos e vigiados por muitas organizações de beneficência que trabalham no socorro fraternal. Evelina, que não acreditava no que ouvia, objurgou insatisfeita. Mas se nos achamos num plano espiritual, quer dizer, das construções sólidas vinculadas à arquitetura terrestre, com que somos defrontados? Nenhum espanto, quando ponderarmos que os edifícios no mundo dos homens nascem do pensamento que os esculpe e da matéria que obedece aos projetos elaborados. Aqui verificamos o mesmo processo, diferindo apenas as condições da matéria, que se evidencia mais intensivamente maleável à influência da ideia dominante. Reflitamos no projeto da indústria de plásticos, na atualidade no plano físico, de onde viemos e percebemos com mais segurança as possibilidades imensas para as edificações delicadas e complexas em nosso domicílio de agora. Naturalmente, também aqui estamos subordinados ainda a técnicas, às vocações, às competências pessoais e às criações estilísticas no círculo das conquistas espirituais de cada um. O arquiteto que planeia uma casa e o obreiro que lhe cumpre as ordens não servirão de imediato em lugar do diretor da manufatura
de tecido e do operário que lhe atende às determinações. Ainda que o escritor não faz a obra do músico em ação de improviso, somos criaturas em evolução, sem havermos atingido ainda a posição dos gênios polimorfos, apesar de esses gênios existirem igualmente aqui. A senhora Serpa não conseguiu ocultar a incredulidade. Tudo parece inverossímil, asseverou. Nada se nos afigura mais inverossímil que a verdade, objetivou o irmão Cláudio. No entanto, porque preferimos por muito tempo a ilusão em lugar dela, a realidade não deixa de ser o que é. O professor discorreu ainda por dilatados minutos, referentemente à vida e às condições da estância em que se demoravam, mas por fim Evelina se viu entontecida, fadigada, provisoriamente inabilitada a mais amplas ilações, e a moça de fé profunda valeu-se de um intervalo na conversação, procurando saber. Irmão Cláudio, não posso duvidar de suas afirmações, embora me custe a crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas, conforme suas expressões. Esteja certo de que não desejo perder de modo algum a sua orientação. Contudo, gostaria de tomar contato com um sacerdote, um padre católico, por exemplo. Ficaria feliz se pudesse entregar-me à prática da confissão, permutar ideias livremente com o diretor da fé que me formou o caráter, sem qualquer constrangimento da vida social. O amigo bondoso sorriu compreensivo e esclareceu. A igreja aqui está positivamente renovada, posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferrados a dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias diversos no fanatismo, nas áreas vizinhas em que se congregam milhares e milhares de inteligências rebeldes e perturbadas. Aqui, propriamente, os sacerdotes não a ouviriam em confissão de natureza religiosa. Enviá-la-iam a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora, em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. Para tratamento, aparteu Fantini. Tratamento e auxílio. Uma carteira de identificação para serviços de amparo e análise, numa casa de supervisão espiritual, das que me refiro. É valioso documento para que não estejamos aqui, nos primeiros tempos de adaptação, no lugar intermediário entre planos inferiores e superiores, sem assistência justa. É indispensável nos poupemos, tanto quanto possível, a dissabores desnecessários. Oh, exclamou Ernesto entusiasmado, esse tipo de confissão me interessa. Se estamos mortos, o seu si, obtemperou o mentor bem-humorado, demonstra que você e Evelina me consideram um contador de histórias verídicas. Vocês ambos estão desencarnados, com raízes pregadas no chão da terra. Todavia, isso é natural. Aguardemos o tempo. Em meio de puras vibrações de confiança e simpatia, a senhora Serpa e o amigo solicitaram o apoio do mentor, a fim de que pudessem realizar contato com alguma das instituições psiquiátricas da cidade, ficando estabelecido que atenderiam a isso, tão logo a administração do hospital o consentisse.